Carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, no capítulo 5, e no versículo 32, o apóstolo Paulo nos fala do grande mistério, Cristo e a igreja. Eu quero falar para você, meu amigo que está do outro lado me ouvindo, você que é crente, você que é ouvidor da palavra, você que é um ouvinte, por que você deve ir a uma igreja? A Bíblia diz que existem três grandes instituições que Deus criou. Deus, apesar de ter criado tudo, Ele criou três coisas que Ele é apaixonado. E a primeira delas é o homem, a sua imagem e semelhança. Paulo chega a dizer, assim como a mulher é a glória do homem, você que é casado e apaixonado pela sua esposa, ele praticamente faz tudo para você. Assim é o homem para Deus. A Bíblia diz que quando Paulo fala que como a mulher é a glória do homem, o homem é a glória de Deus. A primeira grande instituição que Deus criou foi o homem. A segunda grande instituição que Deus criou foi a família. E a terceira, Paulo diz lá em Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos, um tempo pleno, um tempo especial, um tempo soberano, um tempo majestoso, um tempo grandioso, sob a raça humana, Deus mandou o seu Filho e Ele criou a igreja, a sua igreja, a mulher do Cordeiro. Quando se fala em igreja, fala-se de mulher. E aí, então Paulo disse que a igreja é um mistério. Assim como Cristo é um mistério para o mundo, para o planeta, para a raça humana, para os tempos, as estações, para a humanidade, a igreja fundada por Cristo, ela é um mistério. E eu queria dizer por que você tem que ir a uma igreja, por que você tem que entregar a sua vida, porque ali é onde Deus opera, onde há mistério. E existem 5 grandes leis que acontecem dentro da igreja. A primeira grande lei, Davi, as primeiras 2 grandes leis, o rei Davi escreveu, todas essas leis são fundamentadas no princípio da unidade, o princípio da unicidade da igreja, né? Como um corpo vivo. Ela é morta como instituição, né, como instituição humana, mas ela é viva como corpo espiritual, místico de Cristo. A primeira grande lei, o rei Davi falou 2 leis, que a lei é onde o Senhor opera a vida espiritual, né, a vida na alma do homem. Você pode chegar ali triste, você pode chegar ali amargurado, você pode chegar ali com um problema, mas a Bíblia diz que Cristo nos fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ali quando ele não falou de canseira física, mas de canseira espiritual. A Bíblia diz que ali é onde o Senhor ordena a vida. Então a vida espiritual. A segunda lei, o rei Davi falou, nesse princípio da unidade é a bênção. Você vai ali então e você recebe bênçãos de Deus, há bênçãos que Deus opera ali. Há pessoas, né, que vão com doenças, são curadas, pessoas que recebem graça, recebem bênção através da fé. A terceira grande lei que existe é a lei da humilhação. A Bíblia diz que Deus então vivia só em barracas, em tenda, e então Davi queria fazer uma casa para Deus. Deus não permitiu que ele fizesse, mas ele prometeu, ele disse, olha, quem saiu teu filho e sair de ti vai fazer uma casa para mim. E a Bíblia diz que quando Salomão inaugurou esta casa, Flávio José nos fala que tinha quase 1 milhão de pessoas, entre músico, entre sacerdote, e diz que quando ele inaugurou esse templo, diz que a glória foi tão grande que os sacerdotes não podiam ficar, caíam, porque pela a grande glória e manifestação de Deus. E naquele dia Deus fez uma promessa para Salomão, e ele disse, se o meu povo, o princípio da humilhação, o terceiro princípio é da humilhação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ele prometeu para Salomão e disse: quando vier a peste, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades sobre Israel, quando vier os inimigos para vos destruir, quando vir praga sobre as plantações para destruir o povo de Israel, se o meu povo, vejam bem, ele coloca a partícula C, uma condição: se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, se vocês se converterem, o princípio da humilhação. Há pessoas que chegam na igreja, se humilham diante de Cristo ali através da fé, porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 ali eu estarei presente. E essas pessoas se humilham, elas se colocam e Deus ouve a oração deles. Deus opera maravilha através da petição dessas pessoas, o princípio da humilhação. É por isso que você tem que ir a uma igreja, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe dê graça para lutar, para vencer os problemas, dificuldade através da tua fé. O quarto grande princípio que atua dentro da igreja é o princípio da concordância. E aí tem a ver com aquilo que os pastores resolvem fazer. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, o que vocês concordarem aqui na terra, eu concordo lá em cima. O princípio da concordância. Nas nossas igrejas nós temos o culto da vitória, né? Há o pastor lá que faz uma oração por você, pela tua vida, pela vida da igreja, traz uma palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra. O princípio da concordância. Tudo que vocês pedirem, onde tiver 2 ou 3, Deus fala, tudo que vocês pedirem, orando no meu nome, qualquer coisa, em Mateus capítulo 18, versículo 18, Cristo prometeu qualquer coisa que vocês concordarem aqui. Qualquer coisa. Tem a ver com o pastor e os seus liderados. Tem a ver com uma igreja, na sua administração espiritual. Qualquer coisa. Por isso que você deve procurar um pastor, por isso que você deve procurar uma igreja, por isso que você deve procurar ouvir a palavra de Deus através de uma liderança, porque Deus está com essas pessoas, né? Através da sua palavra, Ele garante o princípio da concordância. O quinto grande princípio tem a ver com quem tem intimidade com Deus, aqueles crentes que estão há muitos anos na igreja, aquelas pessoas que seguem a Cristo, aquelas pessoas que seguem o caminho. A Bíblia diz sobre a revelação. Quando você vai na igreja, você recebe o Espírito Santo. E Jesus disse: Ele vos mostrará todas as coisas. O princípio da revelação. Se você é igreja, eu sou igreja, você aí é igreja. Cristo prometeu a Pedro, no capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra, Pedro, a revelação. As portas dos infernos não vão prevalecer. Não vão prevalecer sobre a igreja. Seja o que for, se você é igreja, se eu sou igreja, a Bíblia diz: se o indivíduo morrer, ele já parte para a eternidade com Deus. Paulo diz: o bom para mim é partir para Deus. Mas se você estiver aí, a Bíblia garante para você que você não vai ser vencedor, você vai ser mais que vencedor. As portas dos infernos, a porta do mal, a porta do problema, a porta da dificuldade não vai prevalecer sobre a sua vida, porque Deus está com você. Cristo, a maior autoridade espiritual, aquele que é glorificado no céu, glorificado na terra, a maior autoridade, o nome que é acima de todos os nomes, tanto dos que estão no céu, como que estão na terra, como debaixo da terra, vão se dobrar diante dele. Então, vá à igreja, porque existem leis poderosas que atuam neste lugar, né? Ela é o jardim fechado de Deus, ela é o mistério de Deus. Vá, meu amigo, à igreja e recebam todas essas promessas de Deus na sua